Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre ódios e mágoas, esse terror que assola a humanidade e é uma característica predominante dos habitantes do planeta Terra. São estes comportamentos mentais que nos prendem ao planeta Terra. São estes comportamentos mentais que formam a maioria da população desencarnada nas regiões escuras do mundo espiritual, no umbral, ódios e mágoas. A condição de habitarmos o planeta Terra, ela nos dá uma característica interessante, porque o planeta Terra, a vibração, o magnetismo do planeta Terra, a frequência vibratória deste mundo aqui, está numa faixa de onda que coloca o planeta Terra em uma classificação vibratória de mundo de expiação e prova. Então, duas categorias de espíritos são sujeitos a reencarnar na Terra. São os espíritos que estão na fase da provação, são aqueles que vêm para cá para poder provar a si mesmos, para poder transformar ideias ou conteúdo intelectual em consciência. Existe uma afirmação dentro do cristianismo que cada cristão um dia terá o seu circo. A imagem do circo, na temática cristã, foi aquele momento em que aqueles seguidores de Jesus foram levados às arenas para poder provar que eram ou não eram verdadeiramente seguidores de Jesus. No direito romano, sempre foi permitido até a última hora que a pessoa pudesse se declarar inocente. Tanto é que perguntaram para Jesus no seu julgamento se ele era culpado das coisas que o culparam. O silêncio era considerado uma admissão de culpa. E diante do circo ali, na perspectiva de ser estraçalhado pelos famintos leões, era perguntado àqueles cristãos que estavam na arena uma pergunta muito simples: Jesus ou César? Agora você imagina quantos daquelas pessoas que estavam ali, na hora da pergunta Jesus ou César, não gritaram César, César, né? E foram retirados das arenas. Mas aqueles que permaneciam calados ou gritavam Jesus, estes eram estraçalhados pelos leões. E provação é isso, é aquele momento do seu circo, quando você está aqui neste mundo de expiação e provas e passa por grandes provações. A provação da doença, a provação da dor, seja qual for a sua expressão, a provação da angústia, a provação da ausência de entes queridos, quando você perde seus entes queridos, tudo isso são provações. A provação de ter que suportar com amor, né? Um ente querido que está completamente subjugado pela maldade, pelas drogas, né? Pelos vícios de uma forma geral, né? Tudo isso são provações. A outra parte que determina a outra categoria de espíritos sujeitos à reencarnação na Terra são os espíritos que estão na fase da expiação. Expiação é sofrimento. São aqueles que não aprenderam a melhorar a sua condição pela consciência. Eles não aprenderam a modificar a sua estrutura mental, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e, principalmente, não aprenderam a perdoar. Jesus, ele disse uma coisa muito importante para nós nesse sentido. Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. O caminho é essa vida aqui, ó. Esta vida é o caminho. Porque aqui é muito fácil perdoar. E quando nós não conseguimos perdoar, porque não estamos preparados para isso ainda, por ignorância, por falta mesmo de racionalizar as emoções, e nossas emoções estão profundamente subjugadas pelos maus sentimentos, pessoas que nos ofenderam e nós não conseguimos aceitar isto.
nos envolvemos em projetos mentais de vingança, às vezes não temos nem coragem de executar esses projetos, mas passamos uma vida inteira ali desejando mal às outras pessoas, envolvendo em maus sentimentos relacionados às outras pessoas. Isto é uma doença terrível, de consequências imprevisíveis. Porque ao imaginar o mal para alguma pessoa, motivados pela mágoa, pelo ódio, nós acabamos criando uma linha de pensamento e de energia que movimentamos no âmago de nossa consciência e não ficamos livres das consequências daquilo que imaginamos. Então agora, imagine que tudo aquilo que imaginamos, né? Quando desejamos o mal a alguém, nós estamos verdadeiramente colocando em prática essa imaginação em nós primeiro. Então a dor, o sofrimento que nós impactamos mentalmente na direção de quem nós não gostamos, nós estamos vivenciando, nos contaminando com este veneno primeiramente dentro de nós. Isto nos liga à vibração do planeta Terra, porque a predominância vibratória neste mundo é o mal. O bem aqui é uma exceção, ele é pouco, mas o mal ele é intenso, muito grande, né? Da grande população do planeta Terra, cujo 1/5 está encarnado apenas, né? Se somos 7 bilhões de encarnados na Terra, isto representa apenas 1/5 da população espiritual da Terra. A maioria desta população desencarnada está vivendo no umbral, ou naquela região de escura, porque somos pessoas que temos grande dificuldade de nos libertar dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Imagina que esta grande população se debate nas trevas do mundo espiritual por não conseguir libertar-se das suas trevas interiores. Então, nós vivemos aqui neste mundo para aprender. Este é o grande objetivo de nossa vida aqui. Nós viemos para aprender. E precisamos nos esforçar de verdade para libertar disto. Libertar destes maus sentimentos, dessas situações que nos aprisionam ao mundo mental inferior. E um detalhe muito importante, tudo na nossa vida se resume em sintonia. Nós vivemos em sintonia com o mundo mental que nós alimentamos dentro de nós. Nós vivemos completamente subjugados pela impossibilidade de nos libertar de nós mesmos. Então precisamos mudar o que somos, o que pensamos, aonde estamos, para que dentro desta perspectiva mental de mudança, nós podemos mudar o nosso mundo mental. Nós podemos transformar a nós mesmos para pessoas melhores, porque aí nós perdemos a sintonia com este mundo mental inferior. Então, se carregamos em nós doenças, toda doença tem uma matriz mental. Não existe uma doença que não tenha uma matriz mental. E, consequentemente, a maioria das matrizes mentais que nós carregamos conosco e nos faz sofrer e nos aprisiona ao mundo de expiação e provas, impossibilitados de libertar daqui, é exatamente essa constituição mental subjugada por maus sentimentos, maus pensamentos, ódios, mágoas e demais. Por isso, enquanto estamos a caminho, perdoemos os nossos inimigos. Não guarde mágoa, porque ao guardar mágoa, nós nos transformamos em pessoas magoadas, infelizes, tristes. E essa infelicidade e essa tristeza nos torna aprisionados a um mundo de expiação e provas. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Perdoar não é esquecer. Ninguém esquece as mágoas sofridas. Então perdoar é uma escolha. Assim como odiar e magoar-se e passar a vida inteira carregando esse peso também é uma escolha. Eu escolhi fazer isso. Eu posso escolher perdoar. Como escolher perdoar? Como agir diante dessa perspectiva? É preciso que nós tenhamos a coragem de começar a usar o nosso processo imaginativo, a nossa imaginação que até agora está voltada
para a mágoa e o ódio e o mau sentimento, usar este potencial mental criador para imaginar a harmonia e a felicidade da pessoa que nos magoou, entendeu? É difícil? É muito difícil, mas é possível. E nós não estaremos fazendo um bem a outra pessoa só por agir assim, não. Nós estaremos fazendo um bem a nós mesmos. Isto é o que nós estaremos fazendo um ótimo bem a nós mesmos. Porque quando nós nos libertamos dos maus sentimentos, nós nos libertamos de uma doença mental que tem consequências imprevisíveis. Hoje, se você visitar um sanatório, seja uma clínica de repouso, um lugar dessa natureza, você vai encontrar ali milhares e milhares de pessoas. Hoje os psiquiatras tratam muitas pessoas, milhões de pessoas no nosso Brasil, no nosso mundo, subjugadas por doenças cujas raízes estiveram no cultivo da mágoa e no cultivo dos ódios. Então nós precisamos nos libertar disso. A regra é simples. Quando você pensa ou quando você ora para as pessoas que você mais ama, como você age? Se você se lembrar agora de uma pessoa que você ama muito, qual será o conteúdo mental que você estará destinando a ela? Logicamente, você vai estar destinando a essa pessoa bons sentimentos. Você quer ver aquela pessoa feliz, alegre, saudável, realizada, pois é exatamente isso que você vai ter que fazer quando você se lembrar da pessoa que te magoou. Primeiro age com ela desculpando-a mentalmente. Pensa assim a respeito dela, ela não sabia o que estava fazendo. É uma pessoa que eu não sei o que estava no coração dela, talvez carregue sofrimentos que eu desconheço. Talvez a agonia dessa pessoa, o mau sentimento dela vai levá-la para situações que eu não quero passar. Então, eu vou pedir a Deus que a perdoe, que a abençoe, que a proteja, para que ela possa continuar a sua vida, reconstituir-se. Quem sabe essa pessoa um dia não será aquela que vai se sacrificar de alguma forma para me ajudar no futuro, porque a vida é eterna, ela nunca para. A vida nunca cessa. E diante dessas perspectivas, eu posso mudar o meu conteúdo mental. E aí, eu vou chegar um momento que eu vou olhar para aquela pessoa, não mais com mágoa, mas com piedade, com compaixão, porque quem faz o mal é digno de compaixão. Isto é o que o Espiritismo nos ensina. Isto é o que Jesus nos ensinou e nos ensina todos os dias. Se quisermos nos libertar das consequências dos ódios e das mágoas, nós precisamos mudar o tipo de sentimento que nós temos com relação a alguém que nos magoou, a alguém que nós carregamos uma mágoa. Porque o outro lado é terrível. Porque se o amor liberta e une, o amor liberta e une, o amor traz para as nossas famílias as pessoas que nós amamos. Quando nós vamos reencarnar, ou quando nós desencarnamos, nós vamos viver junto com aquelas pessoas que nós amamos. Agora, qual que é o sentimento mais intenso na nossa vida? É o do amor ou do ódio? Porque o outro lado também é verdadeiro. Quando nós reencarnamos, obrigatoriamente trazemos para o nosso lado as pessoas que nos odeiam ou as pessoas que nós odiamos, para que isto possa ser convertido em amor. Porque o ódio é uma anomalia e o universo não aceita anomalias, ele precisa harmonizar as anomalias, voltar ao equilíbrio. O universo sempre tende a voltar ao equilíbrio. E quando nós desencarnamos, se o ódio for predominante em nossas vidas, nós vamos exatamente viver junto com aqueles que nós odiamos. E ali teremos a oportunidade de converter em dor e sofrimento que se propaga por tempos incontáveis sobre aquilo que nós imaginamos em nossos pensamentos. Vamos vivenciar isso no mundo espiritual. Então, estamos no caminho. Usemos o nosso conteúdo mental para transformar isso. Vamos criar o altar onde nós colocamos as pessoas que nós mais amamos e a ela direcionemos tudo de bom que nós pensamos e imaginamos. Mas vamos colocar ali também naquele altar as pessoas que nos magoaram, aquelas que nós não conseguimos perdoar, e vamos todos os dias
envolver essas pessoas em bons sentimentos, em coisas boas, para que elas possam, então, receber esta energia boa. E quando elas recebem essa energia boa, nós neutralizamos, nós nos tornamos reflexivos a qualquer mau sentimento que porventura esta pessoa ainda tenha conosco. E ao mesmo tempo nós nos libertamos, porque eliminamos em nós o lastro, o aprisionamento mental que nos prende àquela pessoa e nos prende ao mal praticado. O único antídoto real contra qualquer consequência do ódio e das mágoas é o perdão incondicional. Muito obrigado por hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para que você possa ser lembrado pelo YouTube que tem novo vídeo no canal. Muito obrigado.